E aí galera, massa! Agora eu resolvo com você uma questão da Unicamp, primeira fase do primeiro dia, uma questão que fala da geometria plana, condição de triângulos, uma questão bem bacana para você que está estudando para as próximas provas que você venha fazer. É uma questão que você para, pensa e diz, o que eu faço agora? Então acompanha comigo e dá só uma olhada qual é a questão que eu estou comentando. É a questão de número 27, que dizia o seguinte para você. Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Dado que A, B e C são as medidas dos lados dos triângulos, sendo A menor que B menor que C, é correto afirmar que... Galera, quando você faz essa leitura, qual é a primeira observação que você tem que lembrar? O primeiro passo é a condição que envolve as figuras triangulares. Então acompanha aqui comigo. Questão de número 27 foi citado para você. Nós temos ali um triângulo que os ângulos internos formam uma progressão aritmética. Perfeito. Quando ele falou em progressão aritmética, o que você precisa lembrar? Como que eu escrevo três ângulos, três números, em uma progressão aritmética? O que nós aconselhamos você a fazer? Trabalhar com a sequência numérica no seguinte formato. Quem são os três ângulos? Vamos aqui chamar de θ menos r, onde r é a razão da sua progressão aritmética. O segundo ângulo vamos chamar de θ e o terceiro ângulo nós vamos chamar de θ mais r. Então aqui estão os três ângulos que envolvem essa questão do nosso triângulo em progressão aritmética. Ele fala para você das três medidas do teu triângulo, que ele chama de A, B e C. Então você tem A, onde a questão afirma que é menor que B, e onde ela continua afirmando que é menor que C. Qual é o detalhe da organização nossa? Eu vou pré-definir com você que o ângulo θ menos r é a menor medida. Θ para você é o ângulo intermediário. E que θ mais r é a maior medida dos ângulos, dos três que eu conheço. Para que você possa criar o link na construção da sua imagem para saber o que fazer com este triângulo. Então dá só uma olhada. Partindo desse princípio, imagem meramente ilustrativa, então está aqui para você. Quais são as três medidas? A menor delas, que eu vou chamar de A, perfeito. A intermediária, que eu vou chamar de B. E a próxima, que nós vamos chamar de C. Tá aqui, essas são as três medidas, os três ângulos internos que nós temos ali. Primeiro ângulo interno, segundo ângulo interno, terceiro ângulo interno. E aí vem a sacada da questão. O que precisamos lembrar? A maior medida do teu triângulo, ela é oposta ao maior ângulo. Por isso nós precisávamos definir quem é menor e quem é maior, tá? Então, a maior medida oposta ao maior ângulo. A menor medida oposta ao menor ângulo. Então, quando nós passamos a notar essas situações, o que eu sei? A é a menor medida. Então, aqui você tem o menor dos três ângulos. Então, aqui entra para você o ângulo θ menos a razão. Nós temos a maior medida para você sendo a medida C. Então, o ângulo lá de cima, θ mais a razão dessa PA. Enquanto nós temos o ângulo intermediário, e aqui aparece para você o ângulo θ. Bacana. Precisamos linkar agora inicialmente a ideia de progressão aritmética. Três números sequenciais, na sequência, em progressão aritmética. O que eu preciso lembrar? Bel, eu tenho a soma dos três. Então, o do meio, o termo central desses três, é sempre 1/3 da soma. Por que eu estou falando isso? Porque a sequência dos três números que estão em progressão aritmética aqui para você, progressão aritmética, são os ângulos de um triângulo. E o que nós sabemos? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre dará 180. Então, o que eu sei? A soma dos três termos dessa progressão aritmética. Se eu somar os três ângulos, obrigatoriamente o que eu tenho? 180 graus. E aí o que eu sei? O cara do meio, o central, é 1/3 da soma. Então eu já sei que θ vale 60 graus. Se você não conseguir lembrar disso aí, na boa, some os três, que de forma direta já aparece para você a simplificação da razão do primeiro com a razão do terceiro, sobra para você 3 vezes o θ, que tem que dar 180 graus, e o θ valerá para você os 60 graus. Bacana? Mas neste caso, já escrevemos aqui para você. Soma dos três ângulos, 180 graus. O que eu sei sobre a soma dos três? Isto vale 3 vezes o ângulo θ, igual a 180 graus. Então definimos que o ângulo θ vale 60 graus. A partir do ângulo de 60 graus, agora nós vamos para a relação da questão. A imagem se transforma. Vou começar a colocar aqui as informações que eu conheço. Então, imagem meramente ilustrativa, mais uma vez aqui, triangular. O que eu sei? Ângulo θ. Aparece aqui para você, 60 graus. O que nós temos? O ângulo de em cima, que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas é 60 mais a razão.
60 menos a razão. Lados, você tem o lado A, B e C. E o que a Unicamp cobrou de você era uma relação envolvendo essas três medidas. E o que eu preciso lembrar agora? Que quando eu tenho um triângulo qualquer, que eu não faço a menor ideia do que está acontecendo com ele, mas eu tenho informação de um ângulo, eu já associo a ideia da lei dos cossenos. Então, para esta imagem, você já aplica a lei dos cossenos e parte da manipulação algébrica para criar a sentença para você poder saber qual item assinalar. Bacana? Então agora se transforma em matemática básica. Qual é o detalhe da questão? É você observar como você escreve os ângulos, associar a ideia de maior ângulo oposto ao maior lado de um triângulo, lembrar que a soma de três termos de uma PA, se você tem a soma desses três, o central é sempre 1/3 da soma, para que você pudesse chegar nessa imagem final e aplicar essa lei dos cossenos. Então vamos lá, o que diz a lei dos cossenos? Medida oposta ao ângulo informado. Então você tem a medida B, quando elevado ao quadrado, tem que ser igual. As outras duas ao quadrado, lei dos cossenos, tente lembrar como ela é escrita, menos o dobro de A vezes o C, vezes o cosseno do ângulo que nós conhecemos, que é 60 graus. Aí, como 60 é um arco notável, tenho certeza que você lembra do quanto vale o cosseno desse cara, quando você faz a associação cosseno de 60, vale 1/2. Ao fazer as substituições, cuidado com a básica, você tem o dobro de AC vezes 1/2. Eu não posso juntar tudo isso aqui, mas como é uma expressão algébrica, eu tenho certeza que você chega lá. Então, na substituição que nós vamos fazer, eu sei que B elevado ao quadrado é igual a elevado ao quadrado mais o C elevado ao quadrado menos o dobro de AC vezes esse 1/2. E qual é a conclusão que nós chegamos? O 2 simplifica com esse cara aqui de baixo, vai sobrar para você AC, e esse AC vai lá para o outro lado, para que você possa identificar qual item você tinha que assinalar nessa questão. Então, após esta simplificação, fez ali todo o processo básico da matemática, agora você consegue concluir a questão aqui em cima. O que nós sabemos? Que B ao quadrado menos AC, porque foi lá para o outro lado, agora virou mais AC. É igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado mais C ao quadrado. E era esta situação que você tinha nas opções para assinalar. Então é uma questão bem bacana para você fazer uma análise que envolvia essa parte triangular, progressão aritmética, lei dos cossenos, ter definição na construção de uma figura triangular, para que você pudesse chegar à conclusão da sua resposta. Bacana? Então eu espero ter te ajudado. Compartilha aí, galera, se inscreva no canal e aí estou esperando você no nosso próximo vídeo. Bacana? Beijos, até mais, fui!